Olá, turminha! Tudo bom com vocês? Estamos aqui preparados para mais uma aula. Lembra da sequência que a tia começou semana passada? A gente está falando agora sobre oração. Isso mesmo, oração. É mais um princípio, é mais um valor que a gente aprende aqui em ensino religioso para melhorar a nossa vida como pessoa. Isso aí. Não importa se a gente é pequenininho, se a gente é grande, se a gente é novinho, se a gente é mais velho. O importante é que a gente precisa aprender o que é bom para nossa vida e que vai fazer a gente melhorar. E na semana passada eu falei que Jesus ele deixou na Bíblia, olha aqui a minha Bíblia. Jesus deixou na Bíblia um exemplo de oração, um modelo de oração. Só que a tia falou que modelo não é algo para a gente ficar repetindo necessariamente. É algo para a gente aprender e depois colocar em prática, mas do nosso jeito, com as nossas palavras. E aproveitando esse momento, vamos fazer a nossa oração para começar essa aula, já que nós estamos falando de oração. Amém? Você pode fechar seus olhinhos aí na sua casa? Vamos orar com a tia. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer nesse dia pela tua presença. Senhor, te peço que tu continues nos ensinando como ser pessoas melhores. E Deus, eu quero te pedir agora também que o Senhor nos mostre tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que atrapalha a nossa vida de oração. Ajuda, Senhor, a cada pequenino, assim como o Senhor tem ajudado a mim. Ajuda também a cada família, assim como o Senhor tem ajudado a minha. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, viu como é que não precisa ser igual? A oração que a tia fez na semana passada não foi a mesma oração que eu fiz agora. Porque oração, a tia falou, é uma conversa com Deus. Assim como a gente conversa com os irmãos, com o papai, com a mamãe, com a tia, quando vocês chegam na escola, vocês chegam cheios de novidade, né? Cheio de coisa para contar e conversa e quer saber. Aí a tia conta uma história e vocês sempre têm alguma coisa para acrescentar. Isso é conversa. Com Deus é a mesma coisa. Só que tem algumas coisas que atrapalham a conversa. Por exemplo, para eu conseguir conversar com vocês aqui através desse vídeo, eu tive que fechar a minha porta, fechar a janela. Por quê? Porque alguns barulhos poderiam nos atrapalhar. E como eu não quero que nada atrapalhe essa nossa conversa, eu precisei tomar algumas medidas. Vocês estão entendendo? Por exemplo, quando a mamãe quer conversar com vocês sobre alguma coisa importante, ou o papai quer falar alguma coisa muito importante, como é que ele fala? Senta aqui, preste atenção. Então a gente precisa abrir mão de algumas coisas, para quê? Para conseguir prestar atenção nessa conversa. Com Deus, né? A nossa conversa, a atenção que Deus quer de nós é que a gente se separe sim, mas não dos barulhos normais que podem atrapalhar nossa conversa. Ele quer que a gente se afaste, se separe de coisas erradas, coisas que nos levam a pecar. E o pecado é tudo aquilo que a gente fala, pensa ou faz que não agrada a Deus. E hoje eu trouxe uma história para contar para vocês de um jovem que foi levado lá para Babilônia. Olha, eu trouxe mais ou menos o jovem aqui, um jovem de barbinha, tá na moda esse. Que ele foi levado lá para Babilônia e só que ele era um servo de Deus, ele conhecia Deus, ele sabia o que Deus gostava, ele sabia o que Deus não gostava. E esse jovem, ele tinha o costume de orar, ele tinha o costume de falar com Deus diariamente, ou seja, todos os dias. E ele não orava só uma vez por dia, ele orava 3 vezes ao dia. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. Quando a gente gosta muito de uma pessoa, a gente fala só uma vez e pronto. Por exemplo, você acorda, você fala benção mãe e pronto, não fala mais com a mãe o dia inteiro. Aí depois chega, almoça, vai pra escola, volta, brinca, de noite vai dormir e não fala mais nenhuma palavra com a mamãe, ou com o papai, ou com a vovó, com quem cuida de você aí. É assim que acontece?
Não mesmo. Aqui em casa eu tenho 2 filhos e toda hora, porque eles me amam muito, toda hora eles vêm, eles falam comigo, eles me dão um beijo, eles me dão benção, eles me fazem alguma coisa, faz um carinho no meu pé, toda hora. Por quê? Porque eles me amam e quem ama gosta de estar sempre conversando, né? E Daniel amava o Senhor. Ih, falei o nome dele, era surpresa, agora já era. Como é o nome dele? Daniel, muito bem, olha o nome do jovem. Daniel, ele conhecia o seu Deus, o seu Criador, e ele sabia que precisava desenvolver um relacionamento com ele, uma intimidade, e através da oração ele conseguia isso. Por quê? Porque era uma conversa. Lembra que a tia falou? Quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu leio a minha Bíblia, Deus fala comigo, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E essa é a conversa. A conversa é quando a gente fala e a gente é ouvido. Na aula da semana passada, a tia colocou junto com a aula, junto com o vídeo da aula, um vídeo de uma oração em Libras, de um louvor, né? De uma música, que é a música do Pai Nosso, a oração modelo, com a moça fazendo em Libras. Vocês conseguiram fazer imitar? Ó, Pai nosso no céu, santo é o seu nome. Então, o nosso Pai do céu, ele é santo e tem algumas coisas que atrapalham a nossa conversa com ele. O que eu falei que atrapalha? Pecado, tudo aquilo que falamos, pensamos ou fazemos que não agrada a Deus. Daniel sabia disso. E quando ele foi parar lá na Babilônia, eles faziam um monte de coisa que Deus não gostava. Na realidade, eles nem conheciam o Deus verdadeiro. Eles adoravam a outros deuses que não era o Deus verdadeiro. E aí eles se embriagavam, né? Eles tomavam muita bebida, eles comiam desordenadamente e isso Deus não gostava. No meio dessa confusão toda, dessas festas todas que eles faziam, eles entristeciam a Deus. Mas Daniel chegou lá e no meio daquele povo todo que fazia um monte de coisa que Deus não aprovava, Daniel, ele manteve a sua posição de pessoa correta e ele decidiu se afastar de tudo aquilo que poderia atrapalhar a sua oração, a sua comunhão com Deus. Bom, quando ele chegou lá na Babilônia, deixa eu tentar aqui, uma surpresinha que eu peguei. Quando ele chegou lá na Babilônia, tinha um rei, olha o rei da Babilônia, que tentou impor algumas coisas para o Daniel fazer, mas que Daniel sabia que era errado e Daniel falou, não, eu não vou fazer. Ele falou assim, olha, tem que comer tudo que eu colocar na mesa, tem algumas coisas que são, como é que eu vou dizer assim, bebida, um monte de comida gostosa, você pode comer, você pode fazer festa, sem problema algum, porque aqui é o meu reino. E Daniel falou para ele, olha, não, eu tenho um Deus que cuida de mim, eu falo com ele todos os dias, e se eu fizer alguma coisa que o desagrada, eu vou deixar ele triste, eu não quero que nada atrapalhe a minha comunhão, que nada atrapalhe a minha oração com o Senhor. E aquele rei ofereceu para Daniel muitos dos seus manjares, né, das suas guloseimas que ele tinha lá, ó. Ofereceu bons pirulitos para Daniel, ele ofereceu muito vinho e muita bebida, né, e muita coisa lá que fazia muito mal, que aparentemente era até gostoso, mas fazia mal. Não ia fazer bem e Daniel ia deixar Deus triste com Daniel. Por quê? Porque Deus já tinha falado para Daniel o que ele podia e o que ele não podia fazer. Daniel rejeitou
todos os manjares do rei, tudo aquilo que o rei mostrou para ele. E tinha muita festa naquele reino, né? Lá na Babilônia. Era festa em cima de festa. E o rei sempre celebrando, o pessoal na maior bagunça. Não é que seja problema fazer festa. O problema é quando a festa desagrada a Deus. Bom, Daniel falou para o rei que não ia rolar, que, olha, fica sabendo ao rei que eu sirvo a um Deus que cuida de mim e que não vale a pena eu entristecê-lo só para te agradar. E Daniel tomou posição, ele falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou ser obediente ao rei, mas eu não quero me contaminar com as coisas que não agradam a Deus, que eu sei que não agrada a Deus. Então faz o seguinte, deixa eu continuar na minha vida natural, comendo só aquilo que o Senhor me permite, tudo bem? E assim eu vou poder continuar fazendo as minhas orações com o meu Deus. E assim Daniel fez. Daniel não se contaminou com tudo que o rei tentou dar para ele, ou com as coisas que eles costumavam comer lá naquele reino, né? Desenrolou. Naquele reino. E Daniel permaneceu só com as coisas naturais e com tudo aquilo que ele sabia que Deus não ia reprovar, que não ia entristecer a Deus e que não ia atrapalhar suas orações. E mais do que isso, fazendo assim, sendo obediente a Deus, Daniel continuou orando ao Senhor. E aqui na Bíblia, nós temos no livro de Daniel, capítulo 9, no verso 4, eu vou ler para vocês aqui. Deixa eu deixar o Daniel aqui do lado. Olha, Daniel não quis nada das festas do rei. Não quis, porque ele sabia que aquilo ali ia atrapalhar a vida dele com Deus. Daniel permaneceu só naquilo que ele sabia que não ia atrapalhar a sua vida com Deus. Ai, meu Deus do céu. Ó, em Daniel capítulo 9, verso 4, diz assim, olha. E eu, Daniel, orei ao Senhor meu Deus e fiz a minha confissão e disse, ó Senhor, grande e temível Deus, que mantém o pacto e a misericórdia para com aqueles que o amam e para com aqueles que guardam os seus mandamentos. Olha só que interessante. Essa foi uma das orações que Daniel fez, que está registrada aqui em Daniel, capítulo 9, verso 4. Diz assim que eu, Daniel, orei ao Senhor. Todos nós podemos orar ao Senhor. Só que quando a gente vai orar ao Senhor e tem coisas na nossa vida que não agradam a Deus, tipo, aqui eu dei o exemplo do que aconteceu lá com Daniel. Tinha os manjares do rei e Deus falou que não era para Daniel comer. Daniel foi obediente e não comeu. Às vezes, na nossa vida, tem algumas coisas que atrapalham a nossa oração. Por exemplo, mentira, fofoca, falar mal dos outros, bater nos coleguinhas, ficar com raiva. Lembra que a tia falou semana passada? Estiver com raiva, apresenta para Deus em oração, fala com Deus e Deus ele ajuda a tirar esse sentimento ruim do seu coração. E Daniel falou assim, ó, eu orei ao Senhor e fiz a minha confissão. Olha que interessante, crianças. Quando eu falo que fiz a minha confissão, é porque Deus gosta que a gente seja sincero com Ele. E quando a gente faz uma oração, a gente tem que falar para Deus o que está no nosso coração. Um agradecimento ou alguma coisa que está doendo o nosso coração, a gente fala também, o que está nos deixando triste. A gente precisa confessar, falar para o Senhor. Olha, e ele disse aqui, o Senhor, o grande e temível Deus, que mantém o pacto, mantém a aliança e a misericórdia com aqueles que o amam e para com aqueles que guardam os seus mandamentos. Olha, Deus continuou ouvindo a oração de Daniel. Por quê? Porque Daniel foi fiel ao Senhor e guardou os seus mandamentos, ou seja, continuou obediente ao Senhor. Toda vez que a gente é obediente ao Senhor, a gente pode ter certeza de que Deus está ouvindo a nossa oração. E só que
toda vez que a gente deixa entrar na nossa vida coisas que atrapalham a nossa vida de oração, aí olha, a gente atrapalha Deus de ouvir a nossa oração. Tem uma outra parte da Bíblia que fala que o ouvido do Senhor, ele não está fechado para não ouvir a nossa oração. Não, muito pelo contrário, o ouvido do Senhor está aberto para ouvir as nossas orações, sim, porque Deus tem prazer de ouvir a nossa oração. Só que o pecado, lembra do pecado? Tudo aquilo que falamos, pensamos ou fazemos que não agrada a Deus, o pecado atrapalha. Então é como se o pecado fizesse assim, ó, no ouvido de Deus, para Deus não ouvir a nossa oração. E aí? E aí é quando a gente ora, às vezes não tem a resposta, mas quando essas coisas acontecem, a gente precisa parar um pouquinho e pensar em como está a nossa vida. Será que o que eu estou fazendo tem agradado a Deus? Será que eu estou me deixando contaminar pelas coisas que eu sei que Deus já falou que não é para eu me contaminar, que é para eu me afastar? Será que eu preciso voltar para o natural e fazer aquilo que Deus quer que eu faça, aquilo que agrada ao Senhor? Então, para a gente manter a nossa vida de oração, crianças, a gente precisa se afastar de tudo que é errado. Vou deixar como um dever de casa para você anotar aí no seu caderninho de ensino religioso. Tudo o que eu sei que é errado, você vai escrever aí, ok? Escrever no seu caderninho. O que pode atrapalhar a minha vida de oração? O que atrapalha a minha oração? O que é errado na minha vida? O que eu ainda faço que é errado? Será que eu ainda falo mentira? Será que eu ainda trato mal alguém? Será que eu faço alguma coisa escondida da mamãe ou do papai? E se eles souberem, eles vão, ó, me bater? Então, você vai pegar seu caderninho, você vai anotar tudo aquilo que te atrapalha. Depois que você anotar, se tiver dificuldade para anotar sozinho, pede ajuda para alguém, pede ajuda para mamãe, para papai, tá bom? Depois que anotar, você vai entrar pro seu quarto sozinho, você vai fazer uma oração lendo esse papelzinho e você vai pedir perdão para Deus de tudo aquilo que você fazia e que não agrada a Deus. Você vai pedir perdão, você vai fazer essa oração sincera com Deus, né? E aí, Deus vai ver no seu coração que essa oração é sincera e Ele vai te perdoar. A partir daí, acabou. É como se não tivesse acontecido mais nada. Você vai viver daqui para frente, agora fazendo só o que é certo, para que nada atrapalhe a sua oração. Amém, crianças? Amém. Então, lembra da música, ó? Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Faz o quê? Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Sabe por quê? Quem não ora a Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ora a Bíblia não lê, não irá crescer. Mas você quer crescer? Então você vai ler a Bíblia e fazer oração. Tudo bem? Olha, por hoje é só, a nossa aula foi essa. Eu espero que vocês tenham aprendido e entendido que é preciso se separar de tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão com Deus, a nossa oração, nosso momento de oração. E é preciso também orar todos os dias. Tudo bem? Por quê? Porque Deus te ama muito e você também está aprendendo a amar ao Senhor. Outra coisa, eu vou deixar junto com essa aula em anexo, no outro vídeo, um desenho muito legal que vai falar sobre Daniel e a oração. Não deixa de assistir, anota no seu caderno tudo que você achar interessante que depois a gente vai conversar. Qualquer coisa, escreve lá nos comentários no portal ou onde está a nossa aula, no Google, ok? Que a Lia te responde também. Não esqueça do nosso trabalhinho, tá certo? Façam tudo com zelo e com muito carinho, que assim você vai crescer. Deus abençoe a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau!